Se a gente for levar ao pé da letra e o que Tiago está falando aqui, baseado inclusive na sua citação do próprio livro de Tiago... Minha não, bíblica. Então, o que é ser imagem e semelhança de Deus? Não é ser igual. Ser imagem e semelhança de Deus... Não é ser igual. É pensar, escolher, decidir. Mas não como Deus. Posso falar? Eu não te Claro que pode. Então, Olá! Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, você acompanhará um corte de um debate sobre uma das questões mais profundas e controversas da teologia cristã. Deus teria decretado a queda de Adão e Eva. O pastor Cicarelli e o pastor Walter Reggiani discutem a relação entre a soberania de Deus, o decreto eterno e a responsabilidade humana. Ouça atentamente os argumentos apresentados, reflita sobre esse importante tema e compartilhe sua opinião nos comentários, sempre com respeito às diferentes tradições cristãs. Agora, vamos ao vídeo. Vamos lá, Walter. Deus decretou a queda ou não? Como é que você enxerga essa questão? O Adão era livre ou não? A culpa foi dele ou não? Como é que é? As duas coisas. Deus decretou a queda e Adão foi o responsável pela queda. Olha, se nós crêssemos que alguma coisa foge do controle de Deus, nós não poderíamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e descansar. Então, Deus decretou a queda em que sentido? Ele decretou permitir a queda. Lembrando que Deus transforma o mal em bem. Diz a palavra de Deus que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada foge ao controle de Deus e nada foge ao decreto de Deus. Vamos lá, Cicarelli, aí. Bom, partindo já do que o pastor Walter Reggiani falou, fica um pouco difícil da gente entender isso já usando um aparato de um texto bíblico, né? Que se encontra na Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, verso de número 13. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando nós começamos a falar a respeito do decreto da queda, se Deus decretou ou não, automaticamente nós precisamos voltar para o Jardim do Éden, porque ali nós temos todo o cenário bíblico e teológico a respeito desse tema. E quando a gente começa a analisar a construção do Jardim do Éden, existem alguns conceitos muito interessantes. Primeiro deles é a maneira que Deus ele cria, né, o jardim. Deus cria um jardim dentro do Éden, ou seja, o primeiro espaço familiar, o primeiro espaço para que o homem e a mulher pudessem viver debaixo da sua bênção. Segundo ponto é que quando nós olhamos a construção do jardim, nós temos 4 tipos de árvores no jardim. Nós temos árvore boa para se comer, que falava a respeito de provisão. Nós temos árvore agradável aos olhos, que falava da estética, da beleza do local. Nós temos a árvore da vida e nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que eu não consigo enxergar, à luz da Bíblia, que Deus ele decretou a queda? Porque Deus ele criou um ambiente para o homem viver totalmente oposto a esse conceito. Ali, o que está determinado se o homem obedecer a Deus é uma elevação espiritual. É viver o melhor da terra, comer o melhor da terra. E não exatamente decretar a queda. Porque se nós acreditarmos que Deus ele decretou a queda do homem, nós vamos ter um problema um pouco sério aqui. E eu acredito que esse Deus ele está mais para um demiurgo, como pensam os agnósticos, do que para um Deus de misericórdia e de amor. Walter, ele usou um texto interessante, né? Deus não... Quando a pessoa é tentada, porque Satanás, porque o Adão realmente foi tentado ali, né? O casal foi tentado, Satanás é o tentador, não sei o que lá. E a Bíblia diz que, no texto que ele usou de Tiago, ele fala, quando você foi tentado, você não vem de Deus, né? Sim. Como lidar com isso aí? Pessoal, quando Deus tem os seus decretos, mas ele realiza os decretos dele de 2 formas diferentes.
A primeira forma de Deus realizar o seu decreto é ele agindo, ele intervindo ativamente. Ele vai e faz, ou ele inclina o coração do homem para fazer. A segunda forma de Deus realizar os seus decretos é deixando o homem agir segundo a sua vontade, ou então a natureza segundo as leis da natureza. No caso da queda, Deus decretou deixar o casal, Adão e Eva, agirem segundo a inclinação do seu coração. Então eles já eram maus, nesse caso? Então, nesse sentido, eles já eram maus? Não, eles não eram maus, mas eles tinham liberdade de fazer aquilo que eles queriam. Vamos lá, mas... Então eles não eram perfeitos, tanto mas que eles... Mas tem um agente que é Satanás ali no meio, sim, certo? Sim, então, mas com Cristo também tinha um agente Satanás e Cristo não caiu, né? Aproveitando o pensamento do pastor Sicarelli, ele engana, sabe por quê? Porque nos bastidores... Já me ele chamou de serpente. Não, de enganador. não, Vamos lá, vai. Não. Já começou, Cláudio. Ele engana. Nos bastidores... Seduz as ele nações. É calmo, tal, mas na hora que chega aqui, ele vira um monstro. É que eu vou pra cima. Mas ele foi de boa até agora. Não, tô brincando. É isso aí, Pode vou pra descontrair cima. um pouquinho Não, também. não vou pra cima. Não quero nem É. saber, vai. Então tá bom. O próprio Tiago, ele vai dizer assim, 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Se a gente for levar ao pé da letra e o que Tiago está falando aqui, baseado inclusive na sua citação do próprio livro de Tiago... Minha não, bíblica. Então, aqui tudo vai. é bíblica, eu não estou citando Então vai. o livro do pastor Diego aqui. É que Eu tô sua, citando- né? Então, É Não, sua, sim. a sua interpretação. Ele está confrontando Tiago com Tiago. sim, vamos lá, é. vai. Deus poderia ter impedido a queda do homem. Deus poderia. E ele não impediu. Ou você vai dizer que Deus foi pego de surpresa? Olha, o homem... Lógico que não, porque aí seria um absurdo dos absurdos a gente achar que Deus foi pego de surpresa. Então, Deus poderia ter impedido o homem de cair? Poderia. Mas ele não impediu porque aquilo estava segundo os seus decretos. Como eu já disse, Deus tem duas formas de cumprir os seus decretos. Uma é ele agindo ativamente e outra é ele deixando o homem agir conforme a sua inclinação e a natureza segundo as leis da natureza. O próprio Jó, no capítulo 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então a queda de Adão não frustrou o decreto de Deus, porque segundo a sua interpretação, se Deus pudesse impedir a queda e ele não impediu, ele estaria pecando. E Deus não peca, Deus é santo. Boa. Tá bom. Respondeu bem. Vamos lá. Vamos lá. Finalmente, não, pastor primeiro Pedro. ponto. Não, mas vem cá. Pela primeira vez na minha vida, Walter é eu terrível, vi eu vi um pequeno facho de luz na dialética do Walter, onde o Walter falou a respeito de Aí eu amancei ele, falei que de não vai Deus ser bom. deixar, de Deus permitir. Ele quase soltou um livre-arbítrio aqui, as coisas já estão melhorando. Mas a grande questão que está em jogo aqui é o seguinte: por que Deus ele não interfere? Né? Você disse que Deus poderia interferir na queda do homem, né? Eu vou te explicar dentro do texto bíblico por que Deus ele não interferiu. Porque quando nós vamos lá para Gênesis 1, 26 e 27, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Existem dois termos hebraicos ali, tselen e demut. Eu sei que você não gosta muito disso, então vou ser sucinto. Que apresenta exatamente... O problema maior são aqueles que não gostam do português. Tudo bem, mas posso continuar? Claro. Expressa exatamente Não, é que você cutuca a que não quer ser diferença cutucado. que existe como o homem sendo Keter, sendo a coroa de Deus na criação. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem superior a todas as outras criações dos seus reinos. Certo. Mineral, vegetal, animal. Certo. E dá ao homem uma coisa que faz toda a diferença. Sim. A imagem e a semelhança. Sim. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Não é ser igual. Ser imagem e semelhança de Deus não é ser igual. É pensar, escolher, decidir. Mas não como Deus.
Posso falar? Eu não te Claro interrompi que até pode. agora. Ué, mas nós então vamos lá. nós estamos Pensar, escolher e decidir, né? Onkelos diz no seu Targum também o seguinte, que ser mais semelhança de Deus é medaber, é ser falante. Então, perfeito. Quando Deus entrega a sua imagem e semelhança ao homem, Deus faz do homem um ser pensante. Coisa que todas as outras criaturas de Deus não são. Sim, E concordo. o homem ouvia perfeitamente a voz de Deus dentro do Éden. Então, Deus dá uma ordem, ó, de todas as árvores do jardim, que existiam diversas opções, você pode comer. Só que o dia que você comer dessa árvore, a sua morte será marcada, ou de morte morrerás. Perfeito. O aviso foi dado. Sendo o aviso dado, o que um ser racional faz? Escuta a sua razão. Se nós escutamos a nossa razão, que é a nossa razão, que é baseada em julgamento, cultura, sociedade, imagine alguém que vivia dentro do Éden e ouviu a voz do próprio Deus. Então, mas deixa Né? Se a gente for desenrolar esse conceito mais a fundo, a grande verdade é que aconteceram muitas coisas ali que o tempo não permite falar. Mas não é que Deus não interfere. Deus, ele te dá ciência, ok? Do que é certo e do que é errado. vê só. A partir do momento que você paga para ver, fica por sua conta. Certo? Ok. Mas vê só, é interessante porque quando Deus cria todas as coisas, o sol, as estrelas, Sim. a chuva, as árvores e tal, ele dá uma ordem, logicamente, porque toda a natureza ela é criada numa determinada ordem, e ele não aplica nenhuma pena à desobediência de nada na natureza. Os animais, eles seguem o seu instinto, o sol, ele obedece ao Senhor, a lua obedece ao Senhor, todos os astros e as estrelas, eles obedecem ao Senhor. O único que ele deu uma ordem e deu uma penalidade, caso aquela ordem fosse descumprida na criação, foi o homem. Se você fizer isso, você vai ser punido. O único. Por quê? Porque ele sabia que, embora o homem ele tivesse criado o homem à sua imagem e semelhança, ele não tinha criado outro Deus. Ele tinha criado o homem à sua imagem e semelhança. Só concluir o pensamento. Porque se Deus ele realmente quisesse impedir o homem de cair, ele poderia ter feito 3 coisas. A primeira delas, ele poderia não ter criado a regra. Olha, desfruta de tudo aqui, desfruta de tudo que você quiser aqui, você pode comer. Essa era a primeira. Ele não cria a lei, então não tem penalidade. Porque não há penalidade se não houver uma lei a ser desobedecida. O segundo, ele poderia não ter criado o homem com vontade própria. Ele poderia ter criado o homem com instinto, assim como os animais. Então, peraí, O leão come carne. O homem com vontade própria. Tudo Sim, isso claro, fica tanto que o ainda homem mais, habitou. Mas olha só, Não. ele não poderia, sabe? Tudo no campo da hipótese. Mas é claro. Mas Ué, e se o eu Brasil estou falando. tivesse feito 1-0 no jogo com a Alemanha? Eu Isso eu não leva a lugar nenhum. estou falando, Não. se a queda não estivesse dentro do decreto de Deus... Então, só que o nosso debate hoje... Peraí, conclui, demais, Walter. você pode interromper, mas... Conclui, Walter. Porque é o seguinte, se Deus quisesse impedir o homem de cair, se a queda do homem não estivesse nos decretos de Deus, ele poderia não ter criado a regra, ele poderia não ter criado o fruto, e ele poderia não ter criado o homem passível de optar em comer a árvore, em desobedecer. E, como a queda estava nos planos de Deus, ele criou a lei, ele criou a penalidade, ele deixou o homem à vontade para descumprir, a árvore estava lá à disposição e o homem caiu. Obrigado por acompanhar este vídeo. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!